Bom dia, meus irmãos. Bom dia, igreja amada. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você um pequeno trecho da Palavra de Deus, principalmente por causa dos dias que a gente está vivendo, e eu creio que a Palavra de Deus pode nos sustentar, amparar, encorajar, fortalecer a fé e a esperança nesse momento que a gente está vivendo. Ainda mais quando a gente sabe que irmãos queridos, dedicados, irmãos zelosos, têm passado pela tribulação dessa doença, né? Seus familiares ficam angustiados, a igreja fica angustiada, apreensivos, né? Mas a gente crê que pela palavra de Deus a gente pode ser fortalecido e animado pelo Senhor. Jeremias escreve nas suas Lamentações, lá em Lamentações capítulo 3, versos de 21 a 23, ele fala o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha só que coisa interessante. Jeremias fala diante de um tempo de calamidade. Era um tempo difícil, um tempo de guerra, um tempo de escassez de alimento, um tempo de exílio, um tempo de escravidão e, consequentemente, doenças que acometiam o povo. Mas Jeremias escreve tendo um olhar diferente diferente daqueles que se entregam à calamidade. Ele fala assim: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que poderia dar esperança para Jeremias diante do que ele vivia? Ele falou assim: olha, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E quando ele fala aqui em termos de ser consumidos, ele fala numa destruição eterna. Porque ele sabia que o povo ia morrer, muitos ali morreriam, muitos ali seriam realmente acometidos pelo problema do exílio, da situação que eles viveriam, e de fato, não só pela questão da fome e a própria escravidão em si, mas também por questões de doença, por questões sanitárias. E ele sabia que muitos iriam morrer, inclusive ele mesmo, né? Estava sujeito à morte ali. Mas ele fala dentro de uma perspectiva eterna: não seremos consumidos. E aí ele continua aqui: porque as suas misericórdias não têm fim. Uma coisa interessante e maravilhosa na misericórdia é o fato de Deus vir em direção a nós com a solução para o nosso problema. Isso é misericórdia. Então, quando a pessoa tem fome, você vai até ela com a solução, com o alimento. Então, isso é misericórdia. É se compadecer da miséria do outro ao ponto de participar dela, levando um alento, um auxílio. E é o que Jeremias vê em Deus aqui. A causa de não sermos consumidos eternamente é que as misericórdias do Senhor não têm fim. E aí no verso 23 ele fala assim: olha, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias fala da fidelidade de Deus aqui porque já antes no seu livro, Deus vinha falando para ele que de fato iria vir tempos terríveis sobre o povo, mas que Deus salvaria, restauraria aquela terra, cuidaria daqueles que fossem fiéis, cuidaria do remanescente. Assim é com a nossa vida, meus irmãos. Os tempos de fato são difíceis, os tempos são calamitosos, a gente se sente afligido, impotente, sem poder fazer nada diante do que a gente vive. Mas duas coisas eu quero deixar no teu coração nessa manhã. Que em Cristo Jesus, certo? Cristo é a expressão perfeita da misericórdia de Deus. E em Cristo Jesus nós temos a redenção. Jesus falou assim: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E também, meus irmãos, esse grande amor e essa misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Todas as manhãs Deus olha para o seu povo com um olhar de misericórdia. Então Deus já olhou para nós hoje. Deus continua com seu olhar de graça e cuidado sobre nós. Nós cremos que os nossos irmãos estão sendo sustentados por Deus no leito de hospital, que os familiares estão também sendo consolados e amparados por Deus.
e que a igreja permanecerá sendo cuidada pelo Senhor. Então, meus irmãos, traga à memória, traga ao seu coração aquilo que pode dar esperança. E o que pode nos dar esperança é Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus te abençoe e eu quero orar com você nessa manhã. Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja, o teu povo, e clamo, ó Deus, pela tua misericórdia que se renovou nesta manhã. Esteja socorrendo os nossos irmãos que estão no leito de enfermidade, esteja fortalecendo a sua saúde, fortalecendo, ó Deus, o seu físico e, acima de tudo, ó Deus querido, levando aos seus corações a certeza de que o Senhor está ali com eles naquele momento. Os seus familiares também, que a tua bondade e cuidado seja sobre cada um, trazendo alento, esperança e fortalecendo a fé em nome de Jesus. Cuida de nós, cuida do teu povo, alenta o nosso coração nesse tempo difícil. É o que eu te peço, orando em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.